Queridos irmãos e irmãs em Cristo, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, nosso Redentor, e a paz, verdadeira paz, profunda paz que vem dele, estejam contigo, com a sua família, em mais esta hora, este momento da nossa devocional. Nós hoje vamos iniciar uma nova série de estudos que eu tenho pedido a Deus, seja bênção para o nosso crescimento, para o nosso maior entendimento e para que possamos viver nestes dias difíceis conforme aquilo que é da vontade do Senhor. E eu gostaria que nós cantássemos agora um hino, um cântico que resume tudo que nós vamos falar nesse primeiro estudo deste nosso tema. Nós vamos falar sobre a mordomia cristã. Aliás, este cântico é baseado no texto que a nossa mensagem, o nosso estudo estará baseada também. Vamos cantar? Tua, Senhor, é a grandeza e o poder. Teu Senhor é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Tua, Senhor, é a grandeza e o poder. Teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vem de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Amém, irmãos. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no texto que foi cantado agora, não é? O primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 19. Eu vou repetir.
Primeiro livro das Crônicas, primeiro Crônicas, capítulo 29, o último capítulo, a partir do versículo 10. O texto sagrado, a palavra do Senhor que nos diz: pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos e o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudesse dar voluntariamente todas estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos, porque somos estranhos diante de ti e peregrinos, como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te faz ofertas voluntariamente. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. O texto sagrado do segundo livro das Crônicas, irmãos. Nós vamos começar hoje, como eu disse no início, o estudo de um aspecto importantíssimo, irmãos, da nossa vida com Deus, do nosso relacionamento com o Senhor, que é justamente a mordomia cristã. E logo de início convém a gente separar as ideias, porque a palavra mordomia tem sido usada para se referir a uma outra coisa, né? Mordomia, segundo a Bíblia, não tem nada a ver com alguém sendo servido por outros, né? Alguém que está, como é dito, na mordomia. Que mordomia, né? Nós usamos essa palavra nesse sentido, mas um sentido que não tem a ver com a origem desse termo. E é o nosso propósito estudarmos sobre isso. Mordomia cristã tem a ver com administrarmos aquilo que Deus nos confiou. E hoje nós vamos estudar a base sobre a qual o ensino bíblico da mordomia se alicerça, e porque sem essa base, tudo mais que viermos a falar vai ficar desconexo, vai ficar sem sentido. E com essa base nós vamos entender, irmãos, que não há outra resposta da nossa parte para a forma de lidar com aquilo que temos nas nossas mãos, senão a mordomia cristã. E eu gostaria então de iniciar falando de um primeiro ponto básico, é que Deus é o dono, o proprietário de todas as coisas. Deus é o dono de tudo. Nós lemos aqui no versículo 11, cantamos hoje também sobre isso. Diz o verso 11: teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Nós temos que confessar, irmãos, que nós, vez ou outra, sentimos dificuldade em ceder algumas áreas, em entregar algumas áreas da nossa vida que nós consideramos de nossa exclusividade nas mãos do Senhor. Nós, se não dizemos, pelo menos pensamos nesses termos: olha, isso aqui me pertence. Deus não tem o direito de exigir isso.
Um bom conceito de mordomia cristã, bíblica, começa com a compreensão de que Deus é o dono de todas as coisas. Não existe na nossa vida áreas que nos pertencem. Tudo o que existe pertence a Ele. Foi com esse conceito em mente, irmãos, que Davi começou aqui a sua oração, conforme lemos no primeiro livro das Crônicas. Ele faz uma relação das coisas que são de Deus. Essa lista inclui todas as formas de reconhecimento, todas as coisas existentes, toda a autoridade sobre o ser humano. Davi sempre reconheceu isso. Sempre reconheceu essa posse suprema do Senhor. No Salmo 24, você deve se lembrar, Davi escreveu que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. E nós compartilhamos, irmãos, dessa mesma verdade quando nós concluímos a oração do Pai Nosso, com a seguinte expressão: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ou seja, irmãos, Deus é o dono de todas as coisas. E Ele é o dono de todas as coisas porque Ele é o criador de todas elas, né? A Bíblia se inicia com essa afirmação: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Nos Salmos nós encontramos também essa menção, aliás, em toda a Bíblia, mas nos Salmos nós lemos: nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Isso está no Salmo 95. Fica fácil então demonstrar que, sendo o Criador, nosso Deus tem total direito de determinar como nós, e como toda a criação, deve ser utilizada. Deus é o Senhor que nos convoca como seus mordomos. E a palavra aí tem a ver com administradores. Deus tem todo o direito em nos convocar para administrarmos a sua criação conforme a sua própria vontade. Então, os bens, o tempo, os recursos e assim por diante, que nós chamamos de nossos, né? Que na nossa arrogância, que no nosso egoísmo e na nossa falta de visão espiritual nós chamamos de nossos, eles, na verdade, não nos pertencem. Na verdade, eles são de Deus, de propriedade dele. Ele é o dono de tudo. Eles pertencem a Deus e devem ser utilizados como Deus quer. Mas nós precisamos ir além, um degrau acima, e reconhecer, irmãos, que nós mesmos também estamos incluídos entre os pertences de Deus. Nós fomos criados por Deus, fomos comprados por Deus pelo sangue de Cristo, né? Então somos dele duplamente, por um ato criador e por um ato de compra, de resgate. Apocalipse 5, verso 9 diz: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda língua, tribo, língua, povo e nação. O crente entregou a sua vida a Cristo, depois da ação da graça do Senhor no seu coração, submetendo a Cristo, submetendo a sua vida a Cristo para receber a salvação. E, portanto, irmão, ele não tem qualquer direito sobre si mesmo. Todos nós, como crentes em Cristo, temos os nossos direitos em Deus. Ou, em outras palavras, todos os nossos direitos pertencem ao Senhor. Eu não pertenço a mim mesmo. Você não pertence a si mesmo. Nós pertencemos a Deus e devemos servi-lo assim, com esse reconhecimento por toda a vida, como escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios na sua segunda carta, capítulo 5. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós, irmãos, começamos a entender o que é mordomia quando nós percebemos que não vivemos ou agimos conosco mesmos ou com aquilo que temos de acordo com o nosso querer, mas quando nós, repito, agimos e vivemos
em relação a nós mesmos e a aquilo que nos rodeia, de acordo com a vontade do nosso Senhor. Senão, nós estamos roubando o que lhe pertence e usurpando a sua autoridade. Mas, irmãos, eu tenho aqui também que dizer acerca de um segundo ponto. O primeiro é esse: Deus é o dono de todas as coisas. Mas o segundo, decorrente do primeiro, é que Deus é o doador de todas as coisas. E isso aqui é muito importante, irmãos, de assimilarmos. Depois de relacionar as coisas que pertencem a Deus, Davi passa em sua oração, o texto que lemos, a descrever as coisas que os homens possuem e a identificar a origem destas coisas. Diz ele nos versos 12, 14 e 16: riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Tudo vem de ti, toda esta abundância, disse Davi, vem da tua mão, da mão do Senhor, e é toda tua, ele disse. Nada, então, que o homem tem, vem dele próprio. Tudo vem das mãos de Deus. Nós não podemos angariar ou conquistar nada por nós mesmos. Sejam bens, sejam glórias, sejam poder, conquistas, tudo vem de Deus. E aí Deus distribui estas coisas conforme o seu querer. É o que disse o profeta Daniel no capítulo 2 do seu livro. Ele disse: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Olha aí, de Deus pertence todas as coisas, não é? Pertencem todas as coisas. A ele pertence, porque dele é a sabedoria e o poder, disse Daniel. É ele quem muda o tempo e as estações, quem remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Veja que ele parte de algo que nós já falamos e também para falar também de algo que nós já dissemos aqui, não é? Porque ele fala de Deus como sendo o proprietário, o dono de tudo, e depois ele fala que é dele que vem tudo. Ele é quem dá sabedoria aos sábios, inteligência ou entendimento aos inteligentes. Portanto, irmãos, toda a criação, inclusive o homem, depende das graciosas mãos de Deus para subsistir. Justos e ímpios, os que creem e os descrentes, dependem do sol e da chuva que Deus dá e se perturbam quando Deus lhes vira o rosto. É isso que o salmista diz no Salmo 104, né? Todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. É esse o testemunho da Bíblia. É esse o ensino bíblico, a doutrina bíblica da mordomia cristã. Nós vemos que Deus é o proprietário de tudo e ele é o doador de todas as coisas. Somos, portanto, irmãos, mordomos de um maravilhoso Deus. Ele tem derramado sobre nós sua abundante graça. Ele nos criou, ele nos deu vida, deu-nos em diferentes graus saúde, bens e concedeu-nos o maior de todos os dons, que é a salvação em Cristo Jesus. Não há nada que Deus venha requerer de nós que antes ele mesmo não nos tivesse dado. Você se lembra que ele pediu a Abraão o seu filho Isaque? E Abraão, como bom mordomo, como bom despenseiro ou como bom administrador daquilo que era de Deus e que a ele foi concedido, Abraão estava pronto a entregar Isaque. Ana, você se lembra dela? Ela devolveu Samuel ao Senhor para servi-lo por toda a vida, reconhecendo que Deus é o dono de tudo e que ele é o doador de todas as coisas. Irmão e irmã, Satanás e o mundo tentam nos convencer que as coisas não são assim. E quando nós estamos atravessando dias maus, isso parece que fica turvado aos nossos olhos. Nós muitas vezes não enxergamos que as coisas são de fato assim, não é?
Satanás e o mundo querem nos fazer pensar que é um absurdo aquilo que Deus requer de nós, que o Senhor passa dos limites quando nos dá os seus mandamentos, e nós passamos até a olhar em dias de dificuldade maior para aquilo que Deus exige de nós como sendo algo arbitrário. Nós precisamos resistir tanto a este mundo sem Deus, como ao adversário das nossas almas. Devemos entender, irmãos, que Deus teria, se assim desejasse, o direito de exigir tudo de nós, mas graciosamente, repare nisso, preste atenção aqui, graciosamente Deus deixa os seus bens à nossa disposição, requerendo de volta apenas uma parte do que é dele. E quando nós falamos disso, irmãos, nós estamos falando que isso é verdade quanto aos dízimos, sim, porque logo quando o assunto é mordomia, a administração daquilo, dos recursos que Deus nos dá, nós já quase que instantaneamente remetemos o nosso pensamento a dízimos, a ofertas, não é? Para o andamento da obra do Senhor. Isso não está errado, mas esta não é uma verdade apenas no que toca a dízimos e às ofertas. Nós vamos até falar na continuidade do nosso estudo sobre a mordomia bíblica, a mordomia cristã. Nós vamos falar das nossas prioridades, a mordomia das nossas prioridades, a mordomia do nosso corpo, a mordomia do nosso tempo, do nosso caráter, do nosso trabalho, ou seja, da nossa vida profissional e assim por diante. É uma verdade quanto a tudo mais na nossa vida. E nós então precisamos reconhecer essas duas coisas. Primeiro, que Deus é o dono de tudo. Segundo, que Ele é o doador de todas as coisas. E eu quero fechar a minha palavra perguntando, a você, sendo o Senhor o dono e o doador de todas as coisas, onde está a virtude da mordomia cristã? Nós podemos identificar 3 virtudes da mordomia com base no texto que nós lemos. Coisas que precisam ser encontradas em nós como uma resposta agradável a Deus diante do fato de que Ele é o dono, o proprietário de todas as coisas e de que Ele é que nos doa tudo o que está em nossas mãos. Primeiramente, nós precisamos falar de fidelidade. A primeira virtude está em ser fiel na devolução, no bom uso e na devolução daquilo que Deus mesmo nos confiou. Não foi isso que o rei Davi disse? No texto que lemos, no verso 14, ele disse: porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Davi está falando do que ele tinha acumulado, ajuntado para a construção do templo, mas ele reconhece que nada veio dele mesmo ou do seu povo, Quem sou eu? Quem é o meu povo? Ele diz: tudo vem de ti e das tuas mãos é que nós te devolvemos. Então, fidelidade. O pecado, irmãos, a corrupção do homem faz com que ele retenha para si aquilo que pertence a Deus e utilize para o seu próprio prazer e não para a glória de Deus. Mordomia não é uma questão de boa vontade. Em outras palavras, não é uma questão de fazer um agrado a Deus. Mordomia é uma questão de fidelidade. É como Paulo escreveu aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 4. O que se requer dos dispenseiros, mordomos, administradores, é que cada um deles seja encontrado fiel. Portanto, a fidelidade não se manifesta em dar nem mais nem menos do que aquilo que é devido, não é? O bom mordomo sabe que tudo pertence ao seu senhor e sabe como esse senhor quer que os seus bens sejam administrados. Então ele se esforça por servi-lo da melhor maneira possível, por servi-lo de maneira fiel. Mas também, irmãos, nós podemos enxergar aqui sinceridade e voluntariedade. É o que nós precisamos ter aqui diante do fato de que Deus é o dono de tudo e é Ele quem nos passa as mãos, quem nos confia às nossas mãos aquilo que nós temos. Embora tenham sentidos diferentes, estas duas palavras, sinceridade e voluntariedade, apontam para uma outra virtude que nós precisamos cultivar diante desse ensino bíblico da mordomia. É a disposição livre de servir. Davi fala sobre isso no versículo 17.
Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Bem que Deus, com toda a sua força, poderia nos obrigar a dar o que lhe é devido. E nós, irmãos, como vassalos temerosos, nós entregaríamos tudo o que nos fosse requerido sob risco de punição. E daí nós seríamos fiéis, mas não seríamos sinceros e voluntários, não é? O nosso coração talvez odiaria cada vez mais esse opressor cruel, mas Deus não age assim. Deus quer ser servido pela força do amor. É isso que Davi reconhece, que nós devemos reconhecer. Ele diz assim: eu na sinceridade do meu coração devolvi voluntariamente todas estas coisas. E por fim, irmão e irmã, nós precisamos falar de alegria. Diante do fato de que Deus é o dono, proprietário de tudo, diante do fato de que o que está na minha mão e na sua mão não é nosso, é Ele quem nos doou, e nós devemos então ver tudo o que está nas nossas mãos como algo emprestado da parte de Deus, nós precisamos ter alegria. Olha o que Davi fala ainda no verso 17: acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te faz ofertas voluntariamente. Davi está testemunhando dessa outra virtude necessária diante da mordomia, a alegria. Alegria em devolver, alegria em ver que Deus tem recebido o que lhe é devido, alegria em usar aquilo que Deus nos emprestou para a glória dele mesmo. Então, ao invés de peso e tristeza, no coração do bom mordomo, do bom administrador de Deus, há o prazer em perceber o seu Senhor sendo servido, sendo honrado e sendo glorificado. Muito bem, muito bem. Eu quero terminar, irmãos, dizendo que o ensino bíblico da mordomia é o que abre os nossos olhos para o modo como Deus quer que nós administremos os bens que lhe pertencem, os recursos que lhe pertencem e que Ele mesmo nos confiou, que Ele mesmo nos concedeu. Pense então nas coisas que Deus tem confiado às suas mãos. Pense no modo como você tem administrado tudo isso. Você tem vivido como se tudo fosse seu, como se você tivesse a escritura de tudo aquilo que Deus lhe confiou. Você tem sido um bom mordomo, e de uma maneira especial nesta hora de crise, de pandemia, e como já falamos, temos falado, né? Temos dito aí, diante dos desdobramentos disso tudo, você tem sido um bom dispenseiro daquilo que na verdade pertence a Deus. Ao Senhor pertence a terra, o mundo e os que nele habitam. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, por este ensino maravilhoso que nos relembra que, ó Deus, de fato, o Senhor é o proprietário. E o Senhor, por ser o proprietário de todas as coisas, o Senhor tem direito sobre todas elas. Tu és o nosso Criador. E em referência aos que creem em Cristo, o Senhor é o nosso resgatador. O Senhor comprou para si o teu povo. Então, és o nosso Criador, mas também é aquele que nos comprou. Ó Deus, dá-nos essa visão de que todas as coisas pertencem ao Senhor e de que se temos algo, na verdade, não é nosso, foi nos concedido por graça e nos concedido para administrarmos, não segundo a nossa vontade, mas segundo o teu querer. Ó Deus, que nesse tempo tão difícil, nesses dias incertos, essa verdade, ó Deus, fale profundamente ao nosso coração e nos ajude, ó Deus, a sermos fiéis, a sermos sinceros e voluntários e a termos alegria reconhecendo esta verdade da tua palavra. Toma-nos pela mão, ó Pai, e nos conduza nestes dias maus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe o seu coração. Vamos orar agora em família e até o próximo estudo, se Deus quiser.